Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos, pessoal. Estamos aqui em Campos do Jordão para o lançamento oficial do Volvo EX30 100% elétrico. Modelo agora posicionado no segmento de entrada aqui no mercado brasileiro. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o porquê que ele é tão diferente dos outros Volvos que a gente conhece aqui no Brasil. Lembrando que esse carro é importado da China. Inclusive, nesse vídeo a gente vai mostrar rapidamente alguns detalhes do carro, vamos falar de preço, de posicionamento, vamos inclusive fazer entrevista com o presidente da Volvo aqui no Brasil, diretor de vendas, o head de eletrificação, então tem bastante conteúdo legal. E lógico que teremos as impressões ao dirigir e também um pouquinho mais para frente a gente vai pegar esse carro para testar durante uma semana, onde a gente vai conseguir fazer aquela avaliação realmente super completa que vocês estão acostumados aqui no canal GT Autos. Vamos começar falando um pouquinho de design. A gente consegue perceber, esse aqui é bem chamativo por conta dessa cor amarela, mas em geral a gente percebe que ele é um Volvo mais minimalista e é uma tendência da marca, tá? A gente perguntou sobre isso inclusive pro Marcelo Godoy, presidente da Volvo. Vocês vão ver a entrevista daqui a pouquinho, que ele respondeu esse posicionamento um pouco diferente da Volvo, os próximos lançamentos da marca aqui no mercado brasileiro. Enfim, tem bastante conteúdo legal. Aqui na frente a gente vê um conjunto totalmente em LED, não tem os faróis de neblina, tudo agregado aqui nessa parte de cima. Continua com aquela identidade da Volvo que é o martelo de Thor, mas aqui de uma forma um pouco diferente. Agora ele é retrabalhado, tem várias peças, né? Ele é mais dividido. Seta também fica aqui. Reparem que ele não tem grade frontal, já que é um carro 100% elétrico. A gente encontra, por exemplo, no C40, que a gente já testou aqui no canal, uma grade tampada. Aqui não, ele já nasceu realmente sem grade, porque ele nunca teve uma configuração a combustão, é sempre 100% elétrico, não tem nem mesmo o híbrido. As únicas entradas de ar que a gente vê, na verdade, são aqui embaixo. Lembrando que essa versão Ultra é a top de linha, tá ali na faixa de R$294 mil. A gente já fala de todos os preços para vocês, mas esse carro tem também algumas configurações um pouco mais básicas e a gente vai citar isso também. Nesse caso aqui as rodas são 245/40 aro 20. A gente pode ver que o pneu tem um perfil mais baixo. Será que esse carro fica desconfortável? A gente vai mostrar no vídeo de impressões ao dirigir. E reparem que não tem o logo da Volvo aqui no centro, isso eu não gosto muito. Ele só tem aqui em cima. Então de longe dá a impressão de que esse carro perdeu aquela calotinha no meio, bem que poderia ter, né? As outras versões inclusive tem, somente essa que é a Ultra, que traz o Volvo por escrito. Que esse detalhe no para-choque muito legal, sensor aqui lateral porque tem Park Assist nessa versão, retrovisor em black piano com repetidor de seta em LED. Reparem que ele tem aquele borderless, né, uma borda infinita. Isso fica bem interessante dirigindo o carro, melhora seu campo de visão inclusive. Esse aqui inclusive, por ser a versão mais cara, tem essa pintura Biton que eu acho que fica muito bonita, por sinal. Não sei se vocês vão conseguir reparar, mas é bem brilhoso esse preto, chama uma atenção, fica realmente muito bonito. E em contraste com esse amarelo, que é um pouco esverdeado, acho que ficou bem legal. Não sei se eu compraria essa cor, para ser sincero, mas eu achei bem bonito. É legal a gente ver isso no mercado brasileiro, que as marcas estão mais conservadoras em relação a cores, né? A Volvo aqui trouxe uma bem chamativa. Essa parte aqui embaixo a gente tem esse detalhe com várias barras verticais, acho que ficou bonito também. Maçaneta aqui com sistema de abertura. Na verdade a chave desse carro é do tipo cartão, depois eu mostro para vocês. Então você coloca o cartão aqui em cima. Isso eu não acho muito legal, sendo sincero, mas depois a gente fala desses pontos do interior. Detalhe EX30 aqui que eu acho que ficou muito bonito também, cromadinho, mas sem chamar tanta atenção. E a parte de trás aqui eu particularmente também gostei, apesar de preferir um pouco a dianteira. Conjunto de iluminação logicamente também 100% em LED. Olha que legal o Volvo aceso aqui do lado, ó. Bonito, né? Ela é dividida, tem essa parte aqui de cima onde fica a lanterna, por exemplo. Seta e ré ficam aqui embaixo. Todas as versões têm essa barra preta aqui que interliga essas duas lanternas, volta aqui embaixo. Logo Volvo aqui atrás é escrito, né? Enquanto lá na frente é o logotipo redondinho. Aqui embaixo a gente vê também aquele design igual na lateral, né? Com as barras verticais e os refletivos aqui em cima. Câmera de ré, botão de abertura elétrica do porta-malas. Vamos aproveitar já para mostrar. Estamos aqui num vídeo um pouco mais dinâmico hoje. Aqui ó, a gente tem
o carregador do carro. Vamos falar aqui de porta-malas, 318 litros de capacidade, ou 400 se a gente considerar até o teto. Os 318 é até ali o topo dos bancos traseiros. Ele tem um frunk lá na dianteira que eu já vou mostrar para vocês também. Aqui embaixo só temos itens como kit de reparo e tudo mais, porque a gente não tem step nesse carro aqui, mas o carregador que vem de série é esse aqui, tá, pessoal? Aquele padrão que a gente já conhece dos Volvo, que é tomada industrial. Aquilo lá provavelmente é um acessório. Como eu falei, a gente vai mostrar todos os detalhes assim que a gente pegar esse carro para testar durante uma semana. Como vocês podem ver, dá para baixar o piso também, né? Ou aumentar ele se você preferir. E tem inclusive algumas dimensões aqui, ó, da forma que você pode distribuir suas bagagens aqui. Apertou o botãozinho aqui, ele já vai fechar pra gente. Aqui na dianteira, mostrando rapidamente para vocês, a gente tem o frunk, que é basicamente um porta-malas frontal com capacidade, confirmei com o pessoal da Volvo, são 7 litros em VDA e 19 litros líquidos, então é bem pequeno, né? A gente vê que o XC40, o C40, por exemplo, tem 31 litros, então aqui realmente é bem menor, mas cabe algumas coisinhas que você pode guardar ali. Não tem manta acústica, já que é um carro elétrico, mas 2 braços pantográficos aqui para você subir ou descer o capô. Interessante, né? Volvo é sempre Volvo, então apesar de ser no segmento mais de entrada, continua sendo um carro premium. Vamos falar rapidamente de conjunto mecânico para vocês. Todas as versões trazem um motor elétrico posicionado no eixo traseiro, portanto é tração somente traseira. Infelizmente ainda não temos a versão AWD para esse carro, e ele traz potência de 272 cavalos com 35 kg de torque. Vocês acham que o desempenho ficou bom? Lembrando que esse carro tem 1.850 kg nessa configuração, enquanto a Core, que é a de entrada, tem 1.840 com a bateria menor. Já vou falar de bateria para vocês. Claro que a gente vai mostrar o desempenho na prática no vídeo de impressões ao dirigir, mas segundo a Volvo, 0 a 100 na versão de entrada com a bateria menor, 5.7 segundos, enquanto as demais versões 5.3 segundos, então bem rápido. Ambas são limitadas eletronicamente a 180 km por hora, por questão de segurança, né? A gente sabe que mesmo se o Volvo tiver 1000 cavalos de potência, ele vai ser sempre limitado a no máximo 180. Agora sim, então, falando de bateria, a Core, que é a configuração de entrada, é a única versão que traz a capacidade de 51 kWh. A gente confirmou com o pessoal da Volvo também que são 49 utilizáveis, então 51 é a capacidade total, mas na prática você vai usar ali os 49. E as demais versões, a Plus e a Ultra, inclusive a Core tem um opcional do Extended Range, que traz essa bateria um pouco maior, já tem capacidade de 69 kWh nominal, com 65 utilizáveis. E com isso o Inmetro divulga que na versão de bateria menor você consegue uma autonomia de 250 km com uma carga, e nas outras versões, com a bateria maior, 338 km. Mas lembrando que às vezes o Inmetro é um pouco pessimista, né? Então a gente vai testar melhor assim que a gente pegar esse carro por uma semana. Recarga também, citando rapidamente para vocês, capacidade máxima em AC, ou seja, corrente alternada, são 11 kW. Agora a capacidade máxima em DC já tem um pouco de diferença entre as baterias. Na bateria de 51 kW, a potência máxima é de 134 kW no carregamento, e na bateria maior de 69 kW, aí a potência máxima aumenta para 153 kWh. Então, se você conseguir um carregador potente, vai carregar bem rápido. Aproveitando ele aqui de lado para falar de dimensões rapidamente. De comprimento, 4,23 m. Um breve comparativo aqui para vocês. O Hora 03 da GWM tem 4,23 m também, então mesmo comprimento desse carro. E o XC40, que é seu irmão um pouco maior, tem 4,44 m, 21 centímetros de diferença no comprimento. Largura aqui 1,84 praticamente, ou 2,3 com os retrovisores, enquanto o Hora 03 tem 1,82 e o XC40 1,87. Altura praticamente 1,55, o Hora 03 até um pouco mais alto, tem 1,60, e o XC40 é um pouquinho mais alto, 1,65. Entre eixos, 2,65 m. Para vocês terem uma ideia, é o mesmo entre eixos de um Volkswagen T-Cross e também o mesmo do Hora 03. O XC40 já é um pouco maior nessa medida, vai para 2,70. E o vão livre a gente confirmou aqui com o pessoal da Volvo, 17,1 centímetros
em todas as versões. O tempo tá um pouquinho corrido aqui, mas vamos lá mostrar rapidamente o interior para vocês. Primeira coisa, não temos painel de instrumentos. O que a gente tem aqui é um sensor que fica monitorando o comportamento do motorista para ver se ele se distrai olhando para a multimídia ou até mesmo mexendo no celular, se ele está cansado. É esse sensor que vai fazer todos os avisos para o motorista. Volante aqui em cima ele é um pouco achatado, assim como aqui embaixo. Eu particularmente achei bonito. Prefiro do XC40 e C40, mais questão de gosto. Aqui parece ser touch, mas felizmente não é, tá? É um comando realmente de clicar, é um botão. Eu não achei ele muito bom nessa parte de clicar, mas funciona. A seta aqui, o que me incomoda é que ela não fica armada para baixo, então você dá só um toque, ó. Tem que desligar, assim como a gente vê no Hora 03, mostrando, ó. Ó, tô tentando desligar e não consigo. Parou. Vamos lá. Mostrando a porta para vocês. Aqui em cima é um acabamento um pouquinho mais duro, mas ainda é revestido. Maçaneta muito legal, né? Com esse detalhe cromado que vem mais para trás. A Volvo usa muitos materiais reciclados aqui na porta, inclusive nesse plástico aqui, que aí já é um pouco mais simples, né? Tá um pouquinho abaixo do padrão dos outros modelos da Volvo, mas até no XC40 e C40 a gente vê que eles têm essa pegada um pouco mais sustentável e até mais minimalista. Aqui sim é um couro, mas também não é um couro real, tá? É sintético por conta dessa pegada ecológica. Aqui embaixo, material que vem até reciclado de jeans, para vocês terem uma ideia. E um grande espaço aqui que dá para você colocar garrafas de água, latas ou outros objetos. Saídas de ar tem esse detalhe que parece um vidro, que ficou muito bonito. Continua essa espécie parecida com um jeans aqui no painel. Aqui em cima, ó, também é levemente emborrachado, um pouquinho mais duro, mas ainda assim é um bom acabamento. Aquele plástico reciclado continua aqui embaixo. E como não tem painel, praticamente todas as informações a gente encontra aqui na multimídia. Então, autonomia, o nível de carga da bateria, posição do câmbio, velocímetro, enfim, fica tudo por aqui, o que eu particularmente não acho muito legal. Configurações do carro, essas coisas a gente vai mostrar tudo depois para vocês. Lembrando que essa tela tem 12.3 polegadas e internet 5G fornecida pela TIM com 4 anos gratuitos sem limite de dados, então você pode baixar o que você quiser. A Volvo ainda não divulgou o preço depois desse pacote de dados, porque ainda está longe, né? Ainda vai demorar para acontecer, então mais para frente eles divulgarão. 12.3 polegadas é um tamanho bem legal, mas ainda sinto falta do painel de instrumentos, até porque no XC40 e C40 a gente conseguia projetar o Maps aqui no painel e fazia total diferença. Não tem chave física, é só um cartão, como vocês podem ver aqui. Você coloca ele aqui para ligar, que é o carregador por indução inclusive. Também não tem botão de partida, a alavanca do câmbio fica aqui. Então o botão em drive ele já está para dirigir, já está pronto. Sistema de som, não temos alto-falantes aqui nas portas. Ele é todo concentrado nesse soundbar aqui no painel. E sinceramente o sistema de som desse carro é muito bom. Temos 1040 watts de potência e 9 alto-falantes. Então mesmo com a ausência do alto-falante aqui na porta, ele consegue entregar uma boa distribuição de som. Realmente uma qualidade muito legal da Harman Kardon. Aqui no console central a gente pode guardar o porta-copos aqui, que aí você fica somente com porta-objetos. Se quiser pode até estender ele aqui para trás, ó, fechar ele. Muito interessante, né? Comando dos vidros ficam aqui, o que eu no começo não achei muito legal, mas você acostuma muito fácil. Agora, isso que é chato, se você quiser mexer nos vidros traseiros, precisa apertar no botão Here e aí sim mexer. E aqui, ó, quando tá só, a gente nem consegue ver que o botão Here está ativado. Trancamento e abertura das portas. Esse apoio aqui em couro não abre, mas ele fica numa posição bem legal. E tem esse acabamento aqui embaixo que você consegue abrir. Tem 2 entradinhas USB ali, tem mais 2 lá atrás e consegue guardar mais coisas aqui. Só não gostei dessa cor meio amarelada, parece que amarelou com o tempo, né? Porta-luvas você abre aqui pela multimídia, que ele destrava aqui embaixo, mas é bem pequeno, não tem aquele porta-luvas lateral. Esse minimalismo da Volvo eu acho um pouco exagerado, isso eu não gosto muito. Mostrando aqui o acabamento dos bancos, apesar de ter um pouco mais de guile, na verdade que é uma marca chinesa, o X30 ainda traz aqui a bandeira sueca, que é a origem da Volvo. Os bancos são bem confortáveis, tá? Não são em couro, mas são bons. Tem uma diferença de revestimento também para as outras versões. A gente não vai ter muito tempo aqui para falar de equipamentos, mas confira na descrição do vídeo que eu mencionei eles para vocês. Mas a gente tem aqui, por exemplo, os 2 bancos dianteiros elétricos nessa versão.
Aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, realmente bem minimalista, né? Portas revistas aqui atrás dos bancos. Comando dos vidros traseiros fica aqui no centro, isso eu não acho legal, tá? Não é muito cômodo. Duas entradinhas USB-C, mas lembrando que algumas versões não trazem essas tomadas. A porta aqui continua com basicamente o mesmo nível de acabamento, né? Um pouco mais macio aqui, aquela espécie de jeans reciclado, plástico reciclado também, um couro aqui, e aqui sim a gente tem alto-falante. Aqui a gente tem um porta-objetos que a gente consegue inclusive retirar, deixar ali maior, ó, se você preferir, mas vocês podem ver que não tem saídas de ar traseiras. E o espaço interno desse carro é um ponto crítico, junto com o porta-malas que vocês viram que não é muito grande, porque o banco está mais ou menos regulado ali para mim, para eu dirigir confortavelmente. E vocês podem ver que não sobra nada aqui atrás, né? Até essa maletinha aqui, ó, fica um pouco difícil de colocar. Então realmente é um carro bem compacto. Legal a gente citar iluminação interna dos dois lados, não é touch como no C40. E ali na frente a gente tem um retrovisor borderless, e aqui sim é touch, tá? Para você ligar as luzes dianteiras que também são em LED. Detalhe, pisca-alerta fica aqui em cima, assim como o desembaçador. Interessante, né? Aproveitar para mostrar aqui para vocês, não tem iluminação aqui no espelho. Isso um Volvo ficou devendo, né? Agora aqui em cima a gente tem esse teto panorâmico, que a gente já viu também, por exemplo, no XC40 e no C40. E da mesma forma ele tem somente um insufilme de fábrica, até que consegue filtrar bem os raios solares, mas a gente sabe que à noite você acaba até esquecendo dele, né? Por conta do insufilme ele acaba ficando muito escuro. Não tem aquela persiana, infelizmente, e ele é fixo, não abre. E vamos falar então de preços, que eu imagino que vocês estejam bem curiosos. A versão de entrada, que chama Core, com aquela bateria menor, R$ 229.950. Essa mesma versão com opcional Extended Range, ou seja, bateria maior, R$ 249.950. Aí a gente tem também a versão Plus, já com a bateria maior, não tem a bateria pequena para essa configuração, R$ 277.950. E por último, essa aqui que a gente está vendo, a Ultra, também com a bateria grande somente, por R$ 293.950. Só para efeito de comparação, o XC40 Plus custa R$ 342.950 e o Ultimate R$ 405.950. Então, temos sim uma boa diferença de preços. Pessoal, a gente vai conversar agora com o Abdala. Abdala, por favor, qual a sua posição hoje na Volvo? Bom dia, pessoal. Eu sou Abdala Madi, eu sou diretor de produto hoje para a Volvo Cars. Perfeito. Eu queria entender o seguinte, vocês estão lançando aqui o X30 100% elétrico e a gente tem aqui no mercado brasileiro também o XC40 e o C40 100% elétricos. Esses dois utilizam a base CMA, certo? Qual a plataforma que a gente tem no X30? Ele é importado da China, é essa mesma plataforma ou é uma base diferente? A plataforma para o X30 é uma nova plataforma para a Volvo, ela é exclusiva que a gente está usando para o X30, que é a plataforma SEA, Sustainable Experience Architecture, que ela é uma plataforma que foi desenvolvida pela Geely, que é uma das nossas empresas aí, irmãs. E é uma plataforma que foi utilizada para outros carros já, e ela estava pronta já para a gente poder fazer o design do X30. Então a gente partiu do X30 de uma plataforma de uma empresa nossa parceira que já existia, e aí fizemos todo o design por cima dessa plataforma. Certo. E ela nasceu 100% dedicada a modelos elétricos ou ela tem variantes híbridas ou a combustão também? Ela nasceu para ser baseada somente na plataforma para carros elétricos. Isso mesmo. Perfeito. Outra questão que eu queria te perguntar é o seguinte, a gente vê aqui preços bem competitivos da Volvo para o X30. Isso posiciona ela num segmento um pouco mais básico, digamos assim, um segmento um pouco mais de entrada. A Volvo, ao menos no Brasil, é uma marca premium. Então isso não tiraria um pouco da identidade da marca? A gente acredita que não, porque na verdade o que a gente está fazendo é ampliando a possibilidade dos clientes que hoje não conseguem entrar numa marca premium. A gente está dando essa possibilidade com o Volvo X30, como você bem comentou, é um segmento de preço, ali uma faixa de preço que engloba aproximadamente 400 a 500 mil carros. Então são 400, 500 mil novas possibilidades para novos compradores poderem embarcar numa experiência premium. Então a gente acredita que nós estamos aí abrindo esse leque para as pessoas poderem embarcar numa marca realmente premium. Perfeito. Então tá aí para vocês, pessoal, a resposta do Abdala, diretor de produto da Volvo, sobre o X30. Bom, pessoal, a gente vai aqui fazer uma pergunta bem interessante hoje para o Guilherme. Por favor, Guilherme, qual a sua posição hoje na Volvo? Eu sou Head de Eletrificação, responsável por toda a parte de recarga de infraestrutura no Brasil.
Perfeito, a gente sabe que a Volvo está cada vez mais dentro desse mundo da eletrificação e hoje a gente quer entender algum posicionamento da marca em relação a esse mercado. Guilherme, eu queria que você explicasse melhor para a gente. Algumas marcas, elas estão declarando ser totalmente elétricas para algumas datas e depois voltaram atrás nessa promessa. A Volvo declarou ser 100% elétrica até 2030. Por que não, ao menos no Brasil, investir no híbrido, talvez flex ou movido a etanol? Queria entender um pouquinho melhor desse posicionamento e investimento da Volvo. Beleza. Hoje a Volvo tem uma meta global de até 2025, 50% das vendas serem de veículos 100% elétricos. E nós já pretendemos atingir essa meta esse ano ainda. Então nós estamos adiantado à meta global da Volvo em relação à eletrificação no país. O veículo eletrificado, o veículo híbrido, ele vai continuar ainda existindo junto com o elétrico até 2027, 2028. Isso a gente não tem ainda a data exata, mas até 2030 com certeza será 100% venda de veículo elétrico. Aqui no Brasil, a gente vê, por exemplo, com o lançamento do EX30, que a marca está retirando, na verdade, alguns modelos híbridos para investir de fato nos 100% elétricos. A gente pode esperar algum lançamento novo da marca sendo híbrido, do tipo plug-in ou convencional, ou daqui para frente só elétrico aqui no Brasil? Daqui para frente só elétrico no Brasil. Temos os veículos híbridos, a XC60 e a linha XC90, que ainda virão com reskin, com modelos novos, mas sim indo para o caminho da meta de 2030 de ser 100% elétrico. E esse posicionamento que muita gente fala sobre o híbrido, por que não seria a melhor opção para o Brasil? Olha, o Brasil hoje, a Volvo acredita tanto em eletrificação que ela está investindo 70 milhões de reais em mais de 101 eletropostos, o que faz da Volvo Car Brasil hoje a empresa automotiva que mais investe em eletroposto no Brasil. Então a nossa aposta é que sim, o cliente consiga viajar de um veículo 100% elétrico. Hoje, para você ter uma ideia, nós já temos eletropostos interligados que conseguem fazer viagens de até 2.000 quilômetros, 1.700 quilômetros, fora que nós ligamos a maioria das capitais do Brasil. Então nós acreditamos tanto no 100% elétrico que é possível viajar com esse veículo. Perfeito, então tá aí a resposta para vocês do RID de eletrificação da Volvo sobre esse mercado de 100% elétricos aqui no Brasil. Bom pessoal, estamos aqui com o Marcelo Godoy, presidente da Volvo Cars no Brasil. Marcelo, primeiro, obrigado pelo seu tempo. Eu queria fazer algumas perguntinhas em relação a esse lançamento do EX30. Primeira questão, a gente vê aqui um minimalismo bem grande e eu queria entender se isso vai se estender às próximas gerações de XC40, XC90, enfim, ou se é somente nesse carro por conta de um posicionamento de preço. A gente sabe que vocês vieram com preços bem agressivos, inclusive. Bom dia, Renan. Obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Esse minimalismo faz parte de uma estratégia da Volvo. A gente entende que o cliente ele quer ter menos distrações quando dirige um carro. Isso também é questão de item de segurança. Isso não tem muita relação com o preço em si. O preço é um posicionamento no mercado que a gente entende que tem ali uma abertura grande de novos entrantes. A Volvo é líder no seu segmento premium, a gente tem 60% de share de carros elétricos dentro do segmento premium, mas para te dar uma grandeza, a gente está falando do mercado de 40 a 50 mil carros. Esse carro, ele abrange um mercado expandido de 500 mil carros. Então, anualmente, de vendas anuais, então mostra o tamanho do mercado que a gente pode atingir com esse veículo. Certo, então a gente pode esperar que os próximos modelos da Volvo também terão essa pegada um pouco mais minimalista. Exatamente. A gente inclusive vem se posicionando como uma marca premium há muito tempo, uma marca elétrica premium, e esse posicionamento não muda. Isso é interessante a gente perguntar também, porque ao menos no Brasil a Volvo sempre foi reconhecida justamente por ser de um segmento premium. Agora com o modelo de entrada, preço bem competitivo, não tem aquele perigo de perder um pouco de identidade da marca? Não, essa é uma excelente pergunta, uma das melhores que eu ouço. Obrigado. Não tem risco nenhum, sendo bem direto ao ponto, o meu cliente de X30, na minha concessionária, ele vai ter o mesmo tratamento do cliente de XC90, XC60, porque é isso que a gente preza no final do dia. O posicionamento ele abrange um número maior de vendas, esse carro tem tamanho para dobrar o número de vendas da Volvo, ele sozinho no ano pretendo vender ao redor de 8 mil carros, então ano passado a gente vendeu 8 mil carros, então eu dobro o volume esse ano, então não vejo risco. Dando mais um exemplo, no final desse ano, comecinho do ano que vem, eu vou lançar o EX90.
Então você Queria te perguntar justamente sobre isso. É um carro, você gosta de carro, não precisa entrar em muito detalhe, é um carro incrível. A gente sabe que é o topo de gama na linha Volvo, né? É o topo de gama da linha Volvo, de uma linha já com e topo de gama alto. E também 100% elétrico. Né? 100% elétrico, os lançamentos vêm nesse sentido. E é importante dizer que eu mantenho a XC90 híbrida, que é um carro que tem uma aceitação incrível. É um carro com 8 anos e é um carro que eu ainda vendo a mesma quantidade que eu comecei vendendo ele no começo de vida. Então a gente pode esperar que teremos o EX90, no Brasil, juntamente com o XC90. Exato, eles vão conviver aí por um período, porque a gente entende que nessa transição para o BEV, o híbrido tem sim a sua importância, ajuda a quebrar um pouco de gelo com relação ao carregamento, como funciona o carro elétrico, e isso mostra que a gente vem forte. E voltando à sua pergunta, como uma marca premium. É uma marca premium atingindo um mercado não premium, não o inverso. Então quem já é cliente de Volvo pode ficar tranquilo que a gente vai ter o mesmo padrão de qualidade dos modelos já conhecidos da marca. Deve ficar bem tranquilo, inclusive a gente sabe que um cliente Volvo, ele não tem um carro na garagem, ele tem 2, então esse carro pode inclusive compor a sua garagem, como um segundo carro terceiro da família. Carro. E para quem está dentro desses 500 mil consumidores que tem um carro somente, esse carro também dá uma oportunidade muito grande de você ter um carro com custo-benefício super elevado, é um carro com preço competitivo nesse segmento, é um carro que você tem todo o benefício de um carro elétrico. O Brasil, a gente tem uma bênção muito grande, tem uma matriz energética muito limpa. Então hoje, para você gasta 1/3 em reais para você preencher um tanque a combustão ou a bateria. Então é um benefício. Tem algumas cidades que tem o IPVA zerado para esse carro. Então, que você... Isenção de rodízio também aqui em São Paulo? Que para o paulista é algo importantíssimo. Essencial, que conta. Né? Então assim, a hora que é um carro que inclusive é uma compra super racional para um cliente nesse segmento que também usa o racional para comprar o carro. Perfeito. Então o X90, começo de 2025 aqui no Brasil? Sim, estaremos de novo aí fazendo entrevista no final do ano, começo do ano que vem. Espero que sim. E aproveitando a pergunta, a gente terá outros modelos da Volvo nesse mercado de entrada? Foi uma boa pergunta, já dei muita entrevista esses dias, foi a primeira pergunta nesse sentido. Esse carro é o que vai competir dentro desse segmento. Os novos lançamentos para 2026, a nova XC90, a XC60, mas nesse segmento esse carro tem... E XC60 a gente tem alguma previsão para o Brasil ou ainda não? Entre 25 e 26, mas para esse ano e nesse segmento, esse carro ele tem características e ferramentas para brigar por um bom tempo. Então esse é o limite da Volvo. Abaixo do X30 a gente não terá outro modelo? Não teremos. Perfeito. É um limite bem expandido. Perfeito. Marcelo, muito obrigado, viu, pelo seu tempo. E essa foi a resposta então do presidente da Volvo Cars aqui no Brasil sobre o posicionamento do X30. Bom pessoal, estou aqui com o Christian. Christian, por favor, qual a sua posição hoje na Volvo? Bom dia, Renan. Muito prazer. Tudo bem? Eu sou o diretor de vendas da Volvo Cars Brasil e estou muito feliz de estar com você aqui, Renan. Prazer é meu. Muito obrigado pela entrevista. O que eu queria saber em relação ao EX30, certo. Qual o público que a Volvo está mirando no mercado? Qual o potencial cliente? É o mesmo do XC40, o mesmo do C40? A gente espera com o EX30 dobrar o volume de vendas da Volvo no Brasil. A nossa ambição é mais ou menos vender ao redor de 8 a 10 mil carros. Por ano? Por ano, sim. Em torno de 1.000 carros por mês. O público que a gente espera atingir esse carro a gente entra no segmento novo para a Volvo, é um segmento que a gente não atendia até então. O público que a gente espera atingir é do segmento expandido, da indústria total, de todos os clientes que hoje adquirem um SUV médio ou pequeno, a combustão e que tem a ambição de migrar para o veículo elétrico. Quer fazer essa migração para o elétrico. Então a Volvo está focando nesse cliente que está começando a entrar no mercado do carro elétrico. E na visão da Volvo, vocês esperam que qual será a versão mais vendida? A gente tem a Core, que é de entrada com 2 opções de bateria, depois a Plus e essa aqui que é topo de linha, a Ultra. Exato. E essa versão Ultra, dentro dessa pré-venda que nós fizemos de 2.000 carros, essa foi a versão que atingiu 50% dos pedidos. As outras versões que seriam a Core Single Motor e a Core Extended Range, que tem a bateria maior, no caso. Que tem a bateria maior, e a Plus ficaram entre 10% a 15% dos nossos pedidos. Tá? E esse carro, ele também ele abrange um público novo para a Volvo, que é um público entre 18 a 44 anos, certo. Que é o que a gente não
atendia com os outros Então, modelos. justamente aquilo que a gente comentou, é a migração para o carro elétrico, um público mais jovem, Exato. que está começando a pegar um pouco mais de tecnologia, essa pegada de zero emissão de carbono e tudo mais. Então, esse é o foco da Volvo Esse é o foco da com Volvo. o X30. Exato. Perfeito, Christian, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, E Renan. essa então é a resposta do diretor de vendas da Volvo aqui no mercado brasileiro. Obrigado, pessoal. Bom, galera, vez de dirigir aqui o Volvo EX30, lançamento da Volvo no mercado brasileiro. Agora é o modelo de entrada, antes era o XC40 junto com o C40, e vamos conferir algumas impressões iniciais sobre esse, digamos que crossover compacto. Não vou definir muito bem como um SUV de fato. Estamos chegando aqui em Campos do Jordão, tem um trechinho de serra aqui que a gente consegue testar legal o carro, mas é um contato inicial, tá? A gente vai depois testar esse carro durante uma semana, que a gente vai realmente conferir detalhe por detalhe, mostrar tudo que é legal, tudo que incomoda, mostrar todos os equipamentos também. Mas hoje aqui no evento oficial de lançamento do X30, vamos gravar uma primeira impressão. Bom, a primeira coisa que a gente tem para citar é, esse carro tem um motor elétrico posicionado no eixo traseiro, que tem 272 cavalos com 35 kg de torque. Então é uma boa potência, um bom torque. A gente sabe que o elétrico tem praticamente um torque instantâneo, então o desempenho desse carro é sensacional. Nessa versão aqui, que é a Ultra, é a top de linha, ela custa ali mais ou menos seus R$294 mil. E essa configuração tem a bateria de 69 kWh. Quase todas elas têm, na verdade, exceção da Core, que é a de entrada. Porém, se você comprar a Core Extended Range, ele tem sim essa bateria maior também, tá? Então só a configuração mais barata, lá dos seus R$229 mil, é que vai ter uma bateria de 51 kWh. Então é uma diferença expressiva. E a mudança de preço, se você quiser essa versão com bateria maior, fica ali na casa dos R$20 mil, mais ou menos. De acordo com a Volvo, 0 a 100 aqui dessa versão com a bateria maior, tanto na Ultra quanto na Plus, que é a intermediária, ou até mesmo a Core, né, com esse opcional, digamos assim, 0 a 100 em 5.7 segundos e a velocidade máxima 180 km por hora. Porque a gente sabe que por questão de segurança a Volvo limita a no máximo 180 todos os seus carros. Tem alguns que são um pouquinho abaixo, por exemplo o C40 Plus, que é 160, mas não importa se ele tem 100 ou 1000 cavalos, ele vai ser sempre limitado a no máximo 180 eletronicamente. Um carro com um desempenho tão alto, isso pode te incomodar um pouquinho, mas em geral você tem muita disposição para andar em praticamente todas as situações. Bom, galera, antes da gente falar sobre autonomia, vamos citar o desempenho. A gente está aqui num trecho com algumas curvas bem legais. Vamos dar uma pequena aceleradinha aqui para a gente testar também a dinâmica. Lembrando que depois a gente vai andar ao longo da semana nos trechos onde a gente já está acostumado a fazer com todos os carros, né? Posso dizer que muito boa, me surpreendeu. Tem um pouco de rolagem de carroceria, sim. Esse carro ele é um pouco mais voltado para o conforto, até porque é um crossover, então ele não tem pretensões esportivas, apesar de ter um desempenho digno de esportivo. Mas olha, parece muito bom o desempenho dinâmico desse carro em curvas, ó. Dá mais uma aceleradinha. Ó, desempenho aqui mesmo na subida também muito bom. Vamos fazer essa curvinha aqui um pouquinho mais fechada. Ó, muito na mão, tá? Gostei disso. Você consegue calibrar a sensibilidade da direção também. Eu deixei aqui no mais firminho, então ela fica um pouco mais dura. Para uma condução esportiva isso é legal, mas automaticamente ela é elétrica progressiva, né? Então em altas velocidades ela já enrijece um pouquinho. Ó, mais uma pisada aqui. Ó, temos uma curva um pouquinho mais fechada aqui. Muito bom. Eu não sinto muito os controles entrando. Pode ser que numa curva que você abuse um pouco mais, ele vai acabar entrando sim um pouco para segurar os controles de tração e estabilidade. Mas aqui, sinceramente, mesmo dando uma acelerada, você não sente ele boicotar muito. Ele segura bem pouquinho.
realmente a dinâmica desse carro é legal, apesar de ser um pouco mais voltado para o conforto. Falando agora de suspensão, eu achei ela bem confortável. Como eu comentei para vocês ali naquelas curvas, esse carro é mais voltado para o conforto, então tem uma rolagem de carroceria um pouquinho mais alta, nada que desabone, tá? Nada que seja muito grave. É realmente a proposta do carro. O C40, por exemplo, que a gente testou, tem uma dinâmica superior a esse carro, porque o C40 tem uma suspensão um pouquinho mais durinha. A gente pode até dizer que a proposta do C40 é um pouquinho mais esportiva, digamos assim. Então esse carro não é feito para você ficar fazendo curva a todo momento, mas ainda assim ele vai bem, tá? A gente estava ali em velocidades altas e, inclusive, esse carro ele não te passa a impressão de velocidade real. Isso é bom em alguns casos, mas é muito fácil você ultrapassar a velocidade, porque ali você está às vezes a 160 km por hora e realmente não parece que você está 90, 100. Isso é bom quando a gente pensa que tem uma estabilidade legal, em altas velocidades ele não parece instável. Tem também, como eu falei, uma suspensão interessante, uma direção um pouco mais firminha, apesar de mesmo no modo mais rígido ela ainda ser um pouco leve. Eu acho que por ser o modo mais rígido poderia ser um pouquinho mais duro, mas, de novo, nada muito grave, tá? São pequenos detalhes. Isolamento acústico, a gente pode dizer que é razoavelmente bom. Eu acho que sendo um Volvo poderia filtrar um pouco melhor o barulho de vento, e quando você pega um asfalto com uma qualidade um pouco mais baixa, entra bastante barulho de rolagem dos pneus. Mas em geral, ele é mediano, mais para bom do que para ruim, na verdade. Então não é um ponto também que incomoda, mesmo sendo um carro relativamente barato, digamos assim. Tudo bem que essa versão Ultra que custaria seus R$294 mil, mas é basicamente o mesmo carro em quesito de construção da versão de 229 mil. Então ele continua sendo um Volvo, tá? Ele tem seu refinamento de construção, mas em geral, dinamicamente, é um carro muito gostoso de dirigir, tanto na estrada quanto aqui nas curvas, subindo para Campos do Jordão. Bom, pessoal, estamos aqui já em São Paulo com o Volvo EX30, dessa vez rodando na cidade. Fomos para Campos do Jordão, mas agora estamos retornando para São Paulo e eu queria falar mais algumas coisinhas para vocês. O trânsito aqui tá bem pesado, mas queria conversar com vocês sobre esse carro. Bom, eu queria falar um pouco para vocês de suspensão. A gente falou um pouquinho na estrada e agora aqui na cidade. Até que a Avenida dos Bandeirantes é um pouco mais lisinha, com asfalto um pouco melhor, então a gente não consegue testar tão bem isso. Mas daqui a pouco a gente pega alguns buracos a mais para falar da maciez dela. Em geral... Poxa, cara. Que foi? A gente vê aqui num piso um pouco mais desnivelado o seguinte: essa suspensão ela é um pouco mais voltada para conforto, mas como a gente tem aqui rodas aro 20, ela não é assim tão confortável, tá? Ela é um pouquinho mais durinha, mas em relação aos outros modelos da Volvo, posso dizer sim que ela está muito mais calibrada para o conforto. Como vocês puderam ver, ele tem um pouco de rolagem de carroceria, ele não é um carro dinamicamente tão esportivo, aliás, não é a proposta dele, tá? Se esse carro está concorrendo, ao menos em preço, com Jeep Compass, Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos e modelos dessa categoria, ele não pode ter uma suspensão muito dura, né? Quem está buscando um crossover médio, esse no caso é compacto, mas é de uma marca premium, que é um pouco mais de conforto, né? Não necessariamente esportividade, apesar desse carro andar muito bem, como vocês viram. Tentar mostrar também o desempenho aqui na cidade, que fica mais claro isso para vocês. Mas em geral eu achei que é uma suspensão bem acertada e ela é bem menos barulhenta do que a do C40, por exemplo, que a gente testou aqui por uma semana no canal. E claro que em breve a gente vai pegar esse carro aqui também para teste de uma semana, para fazer aquele conteúdo super completo para vocês. Ó, pessoal, a gente está aqui em 38 por hora, pé no fundo. A gente pode ver que o desempenho é realmente muito bom. A gente chegou ali próximo aos 80 já, só nessa pisadinha. Então realmente, 0 assim 5.3 segundos, apesar da velocidade limitada em 180, né? Mas realmente o desempenho é um ponto forte desse carro. É algo que você não vai encontrar nos SUVs médios. Talvez o que mais se aproxime é o Compass Black Hawk, né? O Compass 2.0 Turbo, mas que tem diferença de 1 segundo no 0 a 100, então ainda assim uma diferença bem expressiva. Em relação ao C40 que a gente testou, ele faz 4.7 segundos, esse aqui 5.3, então tem um pouquinho de diferença, mas também não é gigantesca. Mas nesse contato inicial, a minha conclusão é o seguinte: ele tem uma boa dinâmica, uma autonomia legal, uma lista de equipamentos recheada de segurança, preço muito competitivo, um baita desempenho
e um bom acabamento, apesar de ser muito minimalista, o que não me agrada. Os problemas mais graves então são o espaço interno e o porta-malas, na verdade o porte em geral, porque ele é bem compacto, e esse minimalismo exagerado. Não ter painel, por exemplo, não acho legal. Também o comando dos vidros, inclusive traseiros, ficarem ali no console é outra coisa que não me agrada muito. Eu acho que o limite do minimalismo na Volvo é o XC40 e o C40, mais que aquilo já não me agrada, mas é uma questão de gosto. Então eu acho que para esse carro ser praticamente perfeito, faltou realmente só esse cuidado um pouco maior, deixando de ser tão minimalista. E é claro que eu não posso deixar de agradecer muito a todo o time da Volvo, que foram muito atenciosos aqui com a gente. Primeiro evento de lançamento, inclusive, do canal GT Autos. Então, de coração, muito obrigado a todo o time da Volvo Cars aqui no Brasil. E vocês sabem que só por isso a gente consegue trazer conteúdos tão completos para vocês.